Fala pessoal, a aula hoje é Acorde sem dor, rotina de 7 minutos para destravar o seu corpo. Se você não tem 7 minutos, desliga isso aqui e vai embora, pelo amor de Deus. Se você não tiver 7 minutinhos ali para dar uma destravada no seu corpo, começar o dia bem, mais bem humorado, com menos dor, isso aqui não é para você. Ninguém pode te ajudar, acho que nem Deus te ajuda se você não tiver 7 minutinhos aí. Então olha só, a aula hoje é direto ao ponto, é sem enrolação, igual foi ontem, 15 minutinhos, eu acabo com isso aqui, é para te dar vocês ali o que fazer, né? Eu sei que vocês querem a solução, estão muito preocupados com a parte técnica, então vou explicar só o necessário mesmo aqui para vocês entenderem um pouquinho da parte técnica e já vou te dar exercício para você fazer para já aliviar aí agora, se precisar isso aí, dá para fazer hoje, tá bom? Então, é normal você acordar com o corpo mais duro, mais dolorido, mais travado, e se você sofre com dor ou lesão, isso daí vai potencializar ainda mais, devido aos problemas inflamatórios que você está sofrendo aí, tá bom? Então, essa aula vai te ensinar uma rotina matinal simples para quem sofre com dores crônicas, mas serve para todo mundo, mas principalmente para quem está sofrendo com dores crônicas aí. Pessoal, então vamos lá, por que a gente acorda travado, né? Tem que entender um pouquinho disso, né? Mas como assim? Por que esse negócio que eu acordo, meu dia, o corpo todo ali, ó, dá aquela travada, doendo tudo, já acorda andando mais encurvadinho aí. Já viu? Eu tinha um conhecido que falava que ele acordava assim todo encolhido, ele tinha que ir andando devagarinho pro banho, ligar água quente cada 10 minutos para conseguir ir espichando. Imagina, 10 minutos só de água quente para você conseguir levantar, ficar em pé. Então o que acontece? Vamos lá. A gente tem durante a noite uma redução ali da circulação sanguínea. Então, o fluxo sanguíneo diminui durante o sono profundo e limita a oxigenação dos tecidos e músculos. Então, vamos lá, o seu corpo não tem necessidade de estar com aquele fluxo normal do dia a dia, por motivos óbvios, né? Você está parado ali, deitado. Logo, com menos sangue, né, menos oxigenação, você vai ter também menos lubrificação, porque você está parado. Por isso que vai causando esse travamento, porque a musculatura, a face, os tecidos, ela precisa ali do sangue. Mas é normal, não é nada de anormal em relação a isso. Só que, quando você está com menos fluxo sanguíneo, se você está passando por algum tipo de dor crônica, você tem um processo de inflamação acontecendo no seu corpo. Então agora, você tem o quê? Menos fluxo sanguíneo naquela região, que ajuda a melhorar a inflamação. Por isso que quem tem dor, ficar parado, a dor só potencializa e piora. Tem que ter movimento, justamente para você melhorar o fluxo sanguíneo e tal. Então, você passou a noite ali, para quem tem dor crônica, você acorda com essa redução do fluxo sanguíneo, fica muito ruim, né? Então, piora ainda mais as suas dores. Então, você vai ter também o quê? Uma retração dos tecidos conjuntivos. Então, os tecidos conectam ali músculo, articulação, eles contraem por falta de movimento durante o sono. Normal, se contraiu, né? Tá parado, fica ali mais travadinho. Mas para quem tem dores crônicas, isso daí também é péssimo, devido aos processos inflamatórios aqui que eu já mencionei. Então, para uma pessoa normal, isso daqui tudo que está acontecendo, ela vai acordar ali, só um mau jeitinho, despecha, tá tudo bem. Para quem tem dor crônica, você já tem que iniciar o seu dia com alguns exercícios para você conseguir aliviar essas tensões, melhorar o seu fluxo sanguíneo, porque senão o seu dia já começa uma porcaria. Nível de cortisol já vai lá em cima, o cortisol que é o nível, é o hormônio do estresse. Então você já tem que equilibrar essa dose hormonal correta no período da manhã, vai melhorar a sua sensação de bem-estar. Então é muito importante vocês já iniciarem o dia para soltar o corpo de vocês. Vai ter o que também? Acúmulo de tensão nas articulações. Então, a articulação acumula tensão e rigidez pela postura mantida durante o sono, resultando na sensação de travamento. Então, fica tudo assim, ó, retraído, travadinho. Menos fluxo sanguíneo, menos movimento. Quem tem processo inflamatório não tem o fluxo sanguíneo ali para conseguir ajudar. Então, isso tudo vai só acumulando. Aí você passa a ter o que durante a noite? Uma desidratação tecidual também. O que é isso? Você perde água, né? Então, durante a noite ali, a gente está sendo desidratado através da respiração e transpiração, deixa os tecidos menos ainda hidratados e mais rígidos pela manhã. Tá vendo que é o somatório de tudo? Reduz a circulação do sangue, retração dos tecidos ali, acumulação de tensão nas articulações, desidratação tecidual.
Aí afeta a parte do músculo, tendão, ligamento, fáscia, vocês vão aprender agora, que é muito importante isso daqui, talvez você nunca ouviu falar disso, chama fáscia. É um tecido do nosso corpo gigante, que ele fica também retraído, desidratado. Então a parte técnica, de maneira básica, os motivos são esses que a gente acorda mais travado pela manhã. E repetindo o que eu falei, quem tem dor crônica devido a processos inflamatórios, começa o dia péssimo já logo pela manhã ali. Então por isso que é importante você já saber o que você vai fazer assim que você acordar. Agora isso que é muito interessante, gente, presta muita atenção nisso daqui, porque tem muito médico que não sabe isso. Galera, a gente tem um negócio no nosso corpo, um tecido, que é composto por essa coisa que chama fáscia. Nosso corpo ele é interligado pela fáscia. Tá vendo aqui? Esse aqui é um exemplo que eu coloquei para vocês de uma cadeia da fáscia. O que, que é isso? Então você vê lá que está conectado desde o pé até a cabeça, a gente tem uma conexão do corpo. Aqui está mostrando a parte de trás. A gente tem outras linhas de fáscia da parte da frente, que conectam todas as partes do corpo. O que quer dizer isso? Quer dizer que um probleminha lá no seu pé pode dar problema lá na sua cabeça, nas costas. Isso é animal, isso daqui que eu vou passar para vocês. Vou explicar, vocês vão ficar assim, boca aberta, porque isso aqui não aparece em exame nenhum de dor. Não tem como você diagnosticar isso. Então, a fáscia, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha só, isso aqui é um músculo, tá vendo? Um músculo. A fáscia é o que recobre o músculo aqui, de maneira fácil para a gente conseguir entender. Então, isso aqui é uma fáscia, tá? Recobre o músculo. Só que ela não está separada por músculos do corpo. Ela envolve vários músculos, ela recobre músculos, órgãos, tudo no nosso corpo, tem uma conexão dela. Logo, quando essa fáscia está mais enrugadinha, com tensão, ela vai te gerar muita dor também. Aí você fala, como assim, Felipe? Que negócio doido é esse? Achava que é só músculo que cortar e tal. Não. E a fáscia, ela não aparece em exame. Você vai fazer uma ressonância, alguma coisa, se você está, por exemplo, com uma dor na coluna. Você faz um exame lá, aí o médico fala para você, não, mas saiu nada no exame que não tem nada que não. Você fala, como assim, doutor? Eu tô com muita dor. Não tem sentido. Aí vai lá te dar um remédio para dor. Só para, então tá. Aí já viu que não tem nada no exame. Isso daqui, quando a face sua, ela tá gerando tensão, ela tá enrugada, ela tá travada, ela vai te causar muito mais dores do que quando você está com problema no músculo, tá? Ela tem 5 a 6 vezes mais sensores neurais aqui, terminações nervosas, do que o músculo. Se você já fez exercício na sua vida, você já ficou dolorido daquela dor boa do exercício? Se você já fez alguma atividade física, ou fez uma longa caminhada, agora pensa multiplicar isso 5 a 6 vezes. A informação neural, a sensibilidade que a face tem é 5 a 6 vezes maior que o músculo. O que acontece aqui? Você está com um problema na face, talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Se foi lá no médico, ele não sabe diagnosticar isso, ele não sabe o que é isso, não aparece no exame, porque, como vocês já sabem, né, a faculdade de medicina ela foi comprada pela indústria farmacêutica. Então, os médicos eles não aprendem a tratar a origem e causa das coisas, eles aprendem o que? A remediar. Eles têm nome de remédio para tudo. Né? Tem as grandes indústrias que visitam eles lá, dão os amostras, os samples, eles ganham por prescrição. Então, eles são doutrinados ao ensino medicamentoso. Grandes médicos aí, você pode pesquisar, o mais nosso brasileiro aí, fala muito a respeito disso, doutor Laí Ribeiro, por exemplo, tem vários outros aí que trabalham nessa mesma linha, trazendo uma educação fora do sistema tradicional. Então, pois bem, você foi lá, tô com dor, tô aguentando, fez o exame, raio-x, ressonância, não deu nada. E aí você fala, mas como assim? Como que não deu nada? Eu só estou passando com essas dores aqui. Tem sentido isso? Você tem uma hipersensibilidade de 6 a 10 vezes maior na face e ela não aparece no exame. Aí você fica com essas dores sem saber o que está causando e tomando remédio ali para uma coisa que nem é muscular. Olha que loucura, né? Aí você, durante a noite, essa face, esse tecido, ele vai ficando mais enrugadinho, mais travadinho.
E lembra, vou repetir o que eu falei, ele possui, né, de 6 a 10 vezes mais terminações nervosas que o músculo. Então você já acorda com a dor ainda potencializada devido a essa tensão na sua face, que ela fica desidratada também, tudo que acontece no músculo também acontece com ela. Só que muitas vezes você está passando por um problema aí que não é muscular, não aparece no exame e está fazendo um tratamento que não vai chegar a lugar nenhum. Agora, para ficar bem claro isso daqui que eu estou falando, eu tenho certeza que a maioria de vocês aí nunca ouviu falar a respeito disso daqui. Olha que interessante. Olha, esse vídeo aqui, eles fizeram uma ilustração magnífica, tá bom? Essa moça muito inteligente nessa área relacionada à questão de fáscia, chronic pain, dores, né, crônicas no corpo. Olha que interessante essa demonstração aqui. Ela está fazendo um exemplo aqui, galera, que é o seguinte: ela está simulando gerar uma tensão em uma região da fáscia. Então, pensa que como se fosse gerar uma. Esse negócio aqui. Tensão nessa região aqui, no caso que ela está dando exemplo aqui, né? Perto da axila no peitoral, está gerando uma tensão ali na fáscia. Olha como que o corpo já modifica totalmente quando gera essa tensão na fáscia, nesse local ali. Olha as modificações no corpo que acontecem. Olha como é que a pessoa já fica toda torta. Se você tirar uma foto sua de biquíni ou de sunga e se olhar, você já vai ver que você está torto, você já está torta. Você nem precisa de ter ninguém para te falar isso. Só de você tirar uma foto sua, analisar sua postura de frente e de trás, você já vai conseguir identificar que você está com desalinhamentos no seu corpo e você está torto, você está sofrendo um problema na sua face. Olha que interessante, essa face, ela enruga, ela gera essa tensão, ou a modificação no corpo que já se dá. O movimento fica limitado, né? Dos braços, o corpo começa a compensar, daqui a pouco você gera uma inflamação lá na sua na sola do seu pé, né? Uma fascite plantar, você começa a puxar mais de um lado que no outro, começa uma escoliose, começa a forçar o quadril mais de um lado que do outro, o ombro fica travado, porque a fáscia tá travada, tá tensionada. E isso não aparece no exame. Você vai visitar seu médico lá, ele não vai te explicar nem identificar isso, né? Porque ele não estudou, ele não entende dessas coisas. Aí você fica sofrendo com dor crônica, muitas das vezes com problema na sua fáscia. Aí você entra num processo degenerativo, né, de tomar remédio, muita coisa, fazendo tratamento inadequado. Então a fáscia é esse tecido que envolve o corpo inteiro. Olha o outro exemplo aqui, olha, que ela deu. Esse é muito comum, né? Ali na lateral do corpo. Muita gente tem dor nessa região ali da coluna, próximo do quadril. Imagina, tá travada ali a face. Ali. A face, ela conecta o corpo inteiro. Olha como é que já fica, a sua mobilidade já perde bastante. Então, olha só, o que a gente tem que fazer então, né? Primeiro passo, a gente tem que identificar esses desalinhamentos que são causados no seu corpo para saber ali a origem das suas dores. Isso é muito individual. Mas um fator por trás, além dos desalinhamentos, são essas tensões que acontecem na fáscia que a gente tem que aprender a soltá-la para conseguir aliviar e acabar com as dores. Então, a gente tem o impacto das dores crônicas, né? Você fica com a inflamação aumentada. Então, se você já tem, por exemplo, uma lesão, como a hernia de disco ali, uma tendinite, qualquer dor articular, o período prolongado de inatividade durante o sono reduz a circulação local, menos sangue significa menos oxigênio e menos remoção de resíduos inflamatórios. Foi aquilo que eu falei com vocês anteriormente, né? Então, o resultado disso tudo se acorda com a área ainda mais sensível e inflamada. Isso aqui é essencial para quem tem dor. Se você não tem, vai te ajudar muito também, mas se você tem, isso daqui é obrigatoriedade, tá bom? Desidratação tecidual, então você tem a face, né, os músculos ali, e até os discos intervertebrais, disco vertebral é esse daqui, ó, que tem a vértebra, né, vértebra, o disco intervertebral que está entre a vértebra. É o que acaba desgastando aqui, muito comum, tá bom? Isso que é o disco intervertebral aqui. Então vai perdendo lubrificação durante a noite, fica muito tempo parado. Então acaba criando mais atrito. Onde não tem lubrificação, o nível de atrito sobe.
que gera mais o que? Dor e rigidez na hora que você acorda. Terceiro, mobilidade reduzida. As articulações que ficaram paradas por 6 a 9 horas perdem temporariamente parte da sua amplitude. Você acorda sentindo como um robô travado, né? É normal, mas precisa ser envolvido com movimento inteligente, senão a sua limitação vai machucando ao longo do tempo. É bem isso, né? Acordou ali, vai andando, todo encolhidinho ali, ó. Tem gente que nem desencolhe, fica encolhida ali o dia inteiro. Fica que é porcaria daquela postura, fica todo travado ali o resto do dia, depois lá, não sei porque eu tô com dor, não sabe. Só fica sentado, encurvado, sentado no sofá, deitado, trabalha encurvado, só fica todo fechado a postura ali, não sabe porque tá com dor. E aumenta a sensibilidade, olha isso que eu falei, é muito importante, né? Porque como ali você tem a fáscia, né? Que ela tem ali de 5 a 6 vezes mais informação neural do que o músculo, ou seja, mais resposta a qualquer coisa, a dor, por exemplo, vai ser multiplicada, então você fica com literalmente os nervos à flor da pele ali. Então você tem que fazer o quê? Se mexer pela manhã, mas se mexer como? Tem uma maneira certa que a gente vai organizar para você começar a liberar essa tensão logo no período da manhã, para você evitar de até se machucar. Os riscos de você não fazer isso, de não preparar o seu corpo amanhã, agravamento de dores crônicas, né? Você já começa ali o dia com o corpo travado, não faz nada, e ali você já sai ali com o carro como se fosse. Tenta dirigir um carro que você puxa o freio de mão dele e andar com ele. É o que você faz com o seu corpo quando ele está todo travado. Você acaba aumentando sobrecarga nas áreas sensíveis, né? Principalmente lombar, ombro, joelho, ele acaba sofrendo muito mais, é os lugares mais comuns que a gente tem ali de dor. Então é soltar o freio de mão do seu carro para você sair bem de manhã. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Já vou passar para vocês aqui 3 exercícios para fazer hoje, já para você melhorar. Compensação em maus hábitos posturais. Então, se o corpo não está destravado, ele compensa. Você viu o videozinho que eu mostrei para vocês? O corpo travado de um lado, como é que fica compensando do outro? É isso que acontece com vocês. Gente, faz isso. Tira fotos suas. Não precisa de mandar, não. É para você mesmo ver. Eu só passo na rua assim, se eu vejo um prédio, se ele está torto, eu não preciso ser engenheiro para saber que o prédio está torto. Você não precisa ter o meu entendimento na hora que você tirar uma foto sua para ver que você está torto. Mas é importante você ver para você criar consciência. Falar, caraca, eu não sabia que estava assim. Você só cria a consciência depois que você vê você mesmo. É impressionante. Tira a foto uma de frente, uma de lado, uma de costas. Você vai ver como é que tá terrível a sua situação. Você vai ver. É igual aquele rapaz do vídeo ali que ela puxou de um lado, como é que ficou todo assim, ó. É do jeito que você tá. Então o seu corpo começa a ter o quê? Compensações e maus hábitos, né? Fica todo travado ali, começa ali a gerar mais lesões, porque você começa a compensar mais um lado que o outro. Você puxa de um lado, o corpo compensa do outro e assim sucessivamente. Você vai ter o quê? Uma redução de performance física e mental. Sem o corpo ali, ó, o que acontece? Você não tem mobilidade nenhuma, o seu corpo vai funcionar pior. Seus movimentos são menos eficientes, seu tempo de reação piora, até a sua disposição mental cai. Já viu alguém ali, tá todo travado, bem, a pessoa está sempre reclamando, mal-humorada, a pessoa está num ambiente mais fechado, de dor. Então, o ambiente interno, o ambiente hormonal da pessoa está péssimo. Então, isso vai influenciar em todas as áreas da sua vida, influencia na produção hormonal sua. Sabia que, por exemplo, se você está mais chateado, aconteceu alguma coisa, você automaticamente, sem pensar, você vai ficar mais cabisbaixo. O seu cérebro recebe a informação de que tem alguma coisa errada, então ele vai ainda aumentar a sua sensação com uma produção hormonal para ficar compatível com aquilo que você está sentindo. Isso é muito doido. Porque a partir do momento que você, mesmo estando com um problema, você muda a sua postura, abre o peito aberto, levanta a cabeça, seu cérebro vai pensar, não, tá tudo bem com essa pessoa. Ele vai começar a fazer uma produção hormonal para ficar compatível com a postura que você está. Isso é muito legal, muito interessante. A parte da postura relacionada com a parte hormonal e como influencia o seu emocional. Então, parte postural relacionada com a parte hormonal que vai influenciar no seu emocional. Então, gente, para começar aí agora, independente do que está acontecendo, sempre ó, abre o peito, levanta a cabeça. Independente do que aconteceu, isso já vai ajudar muito, tá bom? E faz um sorriso assim, ó. Olha no espelho e fica assim, ó. Põe os dentes para fora, segura os dentes para fora assim, ó. É que você não consegue sorrir, se não for forçado, você tem que sempre pegar seus dois dedos, assim, ria e fica assim, ó.
Aí você vai falar, não, ele tá feliz. Olha, ela tá feliz. Ei, ei. Aí você fica assim, ó, fica igual um retardado olhando pro espelho. 30 segundos. De manhã, acorda e faz isso. Seu dia vai mudar. E vai fazer 7 minutos de exercício aqui. Você fez esses 30 segundos e os 3 exercícios que eu vou passar, você já é outra pessoa. Eu te dou 100% de certeza. Porque o seu cérebro, você tá fazendo um trigger, você tá fazendo uma pegadinha com o seu cérebro para ele te ajudar. Tenta, experimenta. Depois me manda mensagem aí. Eu tô brincando, mas é sério. 4. Pular direto. Ó, maior risco de lesão no trabalho no treino, né? Então você pula direto, vai fazer uma faxina, ou até se você faz uma musculação, vai pegar peso numa construção, ou qualquer outro trabalho ali que principalmente tem movimentação ali do seu corpo, se fez mais braçal, vai ficar muito tempo sentado ali. Então você fazer esses exercícios que eu vou te passar agora aqui, isso aqui é para salvar a sua vida, entendeu? Literalmente, já começa seu dia ali mais destravado, daqui a pouco você está travado aí por causa de uma dor, um problema, uma lesão, você não consegue nem trabalhar, você vai arrepender de não ter tirado 7 minutos para fazer isso que eu vou te passar aqui agora. Envelhecimento articular acelerado. Quem passa anos ignorando rigidez matinal acumula desgaste nas articulações. A falta de movimento de qualidade logo ao acordar acelera o processo degenerativo. Então agora vamos embora, hein? Vamos aprender esses 3 exercícios agora? Ó, só quer dizer que eu vou mandar o PDF com todos os links aqui para todo mundo que está dentro do grupo do WhatsApp lá, tá? Se você não tá, você vai ficar sem. Então, já vamos passar aqui agora os exercícios. Então, é o seguinte, benefício da rotina matinal, né? Ativa a circulação sanguínea. Você já viu que a redução tem uma redução sanguínea durante o período do sono, que é normal, tudo bem. Só que se eu tenho dor crônica, principalmente, eu quero aumentar essa produção sanguínea para me eliminar a inflamação do meu corpo ali. Então, eu quero aumentar esse fluxo sanguíneo para o meu músculo, articulação, trazer nutrientes, trazer oxigênio. Vai fazer o quê? Reidrata os tecidos. Então, vamos melhorar a lubrificação natural das articulações e a elasticidade da fáscia. Lembra da fáscia? Dentro da mulher puxando o cara, tá travada aqui, ó. Vamos, ó, deixar mais lisinho, né? Só ficar com o corpo todo travadinho aqui, a gente quer isso. Alivia essa tensão na sua fáscia. Reduz a dor ao longo do dia. Então vai diminuir o acúmulo de tensão e prepara o corpo para o esforço físico. Você vai sair de casa preparada, tá bom? Em 7 minutos você vai se preparar. Vai prevenir de novas lesões, protege articulações vulneráveis durante atividades repetitivas no trabalho. Então, vamos lá, né? Mão na massa aí. Então, vou repetir o que eu falei. Link com os exercícios, tutoriais, tudo que eu expliquei aqui, PDF, tudo organizadinho, grupo do WhatsApp. Se você não faz parte, você vai ficar sem. Então, aqui embaixo do vídeo, né, tem o botão para você entrar no grupo do WhatsApp, se você não tiver entrado ainda. E todas as aulas vai ter sempre o material com PDF, tudo organizadinho para vocês, que aqui é sucesso, tá bom? Aqui é para ajudar de verdade vocês. Pessoal, é o seguinte, no exercício é um gato camelo, uma série de 10 repetições. Vou tocar o vídeo tutorial aqui, que é eu mesmo explicando ali, e faço algumas observações aqui, se for necessário. Posição 4, apoios. Mantenha as pernas afastadas na largura do quadril. As mãos vão ficar mais ou menos aqui abaixo dos ombros. Primeiro passo, a gente vai aqui, ó, puxar o quadril para dentro. Bem devagarinho, eu vou dobrar a minha lombar, a parte do meio da coluna, a parte superior. E aqui eu vou trazer o meu umbigo para dentro. E aqui eu vou apertar a barriga para dentro, segurando. 1, 2, 3. Agora eu desenrolo o quadril bem lentamente. A ideia aqui é fazer um exercício bem devagarinho para a gente descomprimir a sua coluna e ganhar consciência corporal para poder conseguir alinhar a sua postura. Estica a coluna toda. Quando cabeça, esticar a coluna, galera, assim, ó, tem que soltar a barriga, tá? Que é para relaxar o corpo todo. Solta o barrigão para baixo, estica bem a coluna. O joelho aqui apoiado aqui tem que ter um colchonete, um travesseiro para proteger. Não vai pôr o joelho em superfície firme, não, senão vai te machucar. Então, coloca alguma coisa para proteger os seus joelhos. Sim, ó, coluna bem esticadinha, é normal ficar com o ombro assim. O que você tem que fazer? Você tem que pressionar o ombro para baixo, abrir bem o seu peito, aí que você vai segurar 3 segundos empurrando a sua coluna para baixo e o seu corpo para cima. Então você vai gerar uma força com suas mãos contra o chão, de tracionar o seu corpo levando para cima. Ao mesmo tempo, você vai forçar a sua coluna para baixo em direção ao chão e vai segurar 3 segundos. E aqui você repete, trazendo o quadril para dentro. Esse movimento tem que ser devagar e controlado. Não adianta fazer rápido. Aqui embaixo, puxa o umbigo para dentro, sem prender a respiração. Barriga não pode ficar solta. Segurou para dentro. E aí você vai repetir
pelo número de vezes que vai estar descrito aí no seu treino. Pode acontecer de você sentir incômodo aqui nas mãos para poder apoiar. Você pode fazer assim, ó, dobra as mãos e fica assim, ó. Pode ficar mais confortável dessa maneira. Ou também você pode utilizar pezinhos, halteres. Então, olha só, com os pezinhos também dá, tá? E se você sentir algum desconforto aqui no seu punho, pode usar o pezinho. O importante é você estar com o punho reto e firme. Então, ele não pode estar quebradinho, dobrado. Tem que estar, independente da maneira que você for fazer, tem que ter esse alinhamento aqui, tá bom? Então, você pode usar essas opções aí, caso sinta algum desconforto. Uma vez de 10, tá? Que isso? Dobra, estica devagarinho, contou 1. Dobra, estica, contou 2. Sempre que você chegar no movimento final de cada parte, então, ou seja, eu dobrei o movimento final dessa parte. Segura uns 2 a 3 segundinhos, estica devagarinho, sem pressa, alonga, pá! Segura 2 a 3 segundinhos e aí repete. Uma vez de 10 repetições. Vai gastar 2 minutos para fazer isso daí, tá bom? É importante que você assista depois do tutorial para você aprender direitinho. Senão você fica todo travado lá no chão, lá, e aí não adianta nada. Assiste para poder aprender direitinho a técnica. Fez esse uma de 10, rapidão. Vai fazer agora aqui o alongamento para soltar aqui, ó. Passou a noite toda fechado aqui, o ombro, o peitoral tá travado, encurtado. Nós vamos fazer o quê? Vamos abrir agora. Então, você vai assistir esse tutorial aqui, você vai fazer uma série de 40 segundos para cada lado. É só uma, ok? Então, vamos lá. E aí que você vai fazer, ó, apoiar o seu braço aqui em cima. Em casa dá para fazer na porta, por exemplo. Então, apoiou o cotovelo um pouquinho acima do seu ombro aqui, pernas afastadas, largura do quadril. Os pés têm que estar um pouquinho à frente de onde você está apoiando o braço. Olha aqui, ó. Apoia na porta, tá, gente? Você precisa aportar na porta, qualquer lugar. Mantém aqui, ó, o cotovelo só um pouquinho acima do ombro. Se tiver incômodo no ombro, não precisa. Pode pôr mais para baixo, tá bom? Importante não ficar com o trapézio, essa região sua travada aqui. Não deixa aqui relaxadinho. Aqui tem que estar macio, sem ter tensão nessa região. E aí você abre o peito. Eu vou fazer bem devagarinho. Eu vou girar o meu tronco para o lado oposto do meu braço está apoiando. Então, eu vou tracionar o meu corpo, ó, um pouquinho para lá. Aí eu vou começar a sentir puxar bem meu peitoral. Pensa assim, ó, o músculo está sendo puxado para o lado do braço aqui, então você tem que levar o corpo para o lado oposto para lá, né? Como se fosse para esticar aqui esse peitoral seu. Aqui, ó. E aí você segura, deixa a musculatura das suas costas bem relaxadinha, foca mesmo aqui, ó, só em girar o tronco e relaxar o peitoral. Controla a respiração, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, faz esse bem devagarinho aqui. À medida que o músculo vai soltando, você vai criando uma torção um pouquinho maior para você sentir puxar o seu peitoral. Então lembra, dá para você fazer na porta de sua casa, na academia, qualquer lugar que você consiga apoiar o braço, o cotovelo um pouquinho acima do seu ombro. Uma vez para cada lado, segurando 40 segundinhos ali, tá bom? Vai gastar 2 minutinhos no máximo ali, já fechou. E para fechar aqui, ó, mais um alongamentozinho. Agora nós vamos soltar essa região lateral aqui das costas que fica muito travada. Você vai sentir mais um lado que do outro. Isso é comum, porque você dorme geralmente mais virado para um lado que do outro lado, vai sentir alongar mais um lado que o outro aí. Você vai ficar numa distância, ó, mais ou menos de um pé do apoio, os dois pés juntos, dá para você fazer em qualquer lugar que você consiga fazer isso aqui, ó. Apoia uma mão aqui, a outra você vai trazer, ó, por cima da sua cabeça, segurou aqui, quadril alinhado com o seu tronco, você vai levemente tender o seu corpo para lá. Vai sentir alongando bem essa musculatura toda aqui sua, da parte lateral. Você segura aqui sem deixar o seu quadril girar para os lados. Importante, seu quadril ele tá retinho, alinhado. Você vai perceber, se o quadril girar para um lado para o outro, você vai perder o alongamento. Então, aqui, ó, apoiei, você vai descendo devagarinho. E aqui você segura. Dá uma olhadinha de costas. Distância de mais ou menos um pé do apoio. Se não conseguir pôr o braço lá em cima, põe um pouquinho mais baixo, à medida que você vai ganhando amplitude, Vai soltando põe mais alto. Lateralmente, mantendo o quadril alinhado com o seu tronco. Mamão com açúcar, né, gente? Fala sério, o conteúdo aqui é de qualidade, né? É aqueles videozinhos rápidos que vê na internet, não é baboseira, não. Então, explica a parte técnica de uma maneira mais simples para vocês conseguirem entenderem que é importante ter um entendimento e depois já taco ali para vocês a solução do problema, tá bom? Mesmo se você tiver hérnia de disco, se você tiver crise no nervo ciático, não importa a gravidade da sua hérnia, não importa o tipo de dor que você tem, não importa se você já fez até cirurgia na coluna, vou te dar uma solução
Então não perde, né? Só perde quem é louco, porque aqui a aula é o quê? Direto ao ponto, não tem enrolação igual vocês estão vendo aqui. No mais, pessoal, tenha uma excepcional noite, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vão ficar assim, ó, boca aberta com muita coisa legal que vocês vão aprender para você ter uma vida mais saudável, sem dor. Somente aqui, né, gente? Estados Unidos, a gente não pode ficar doente aqui, não. Não pode ter atestado médico, não pode. Não é igual o Brasil, não. Aqui o bicho pega, não tem jeito. Vamos embora. Não é opção para a gente ficar mal, tá bom? Fica bem, Deus abençoe você e sua família.